Então, pessoal, bom dia. O tema da nossa aula de hoje será sangue e hematopoese. Nós iremos revisar alguns conceitos que nós falamos nas aulas passadas, né, da constituição sanguínea, da função de cada célula do sangue, e nós iremos falar sobre um assunto novo, que é a hematopoese, que é o processo de produção das células sanguíneas, e entender como esse processo acontece. Então, inicialmente, o sangue, como a gente já falou, ele é um tecido conjuntivo líquido, né, diferente dos demais, né, como o tecido muscular, o tecido cartilaginoso, o ósseo, que são todos sólidos. O sangue ele é um tecido, mas ele é líquido e ele está localizado no interior dos vasos sanguíneos. Por que ele é líquido? Devido à sua natureza, à sua composição básica, né, tem alto teor de água. O sangue ele é responsável pela manutenção da vida do organismo. Ele tem diversas funções que nós iremos discutir na frente, né? Mas ele, sem o sangue, o organismo ele não consegue sobreviver. Tá? Quando você coleta o sangue de um paciente e deixa ele em repouso ou submete a um processo de centrifugação, esse sangue ele se divide em fases, que são 3. A fase superior é chamada de parte líquida do sangue, né, que corresponde a mais de 50% do volume total de sangue. Em média, um indivíduo sadio tem 50 a 60% desse volume de líquidos encontrados no sangue. O nome desse líquido é plasma ou soro, vai depender de como foi coletado esse sangue. E nas duas fases inferiores, nós temos ali localizados as células, que a gente chama esse conjunto geral de células de elementos figurados do sangue. Ali nós temos células vermelhas, plaquetas e hemácias. Ou células vermelhas, plaquetas e glóbulos brancos. Então, como nós temos a figura representada no canto inferior esquerdo da tela, a parte superior, ela é chamada de plasma sanguíneo, ou pode ser o soro. A camada intermediária que representa aí, são encontradas as células de defesa e as plaquetas, e a parte inferior são encontradas as células vermelhas. Então, essa parte líquida do sangue, que pode ser chamada de plasma ou soro, mas qual a diferença de plasma e soro? Nós já discutimos isso em algumas aulas, mas eu vou repetir. A diferença é que o plasma, ele é a parte líquida do sangue que não passou por um processo de coagulação. Então, todo o sangue que ainda não coagulou, aquela parte líquida daquele sangue que não coagulou é chamada de plasma. E o sangue que coagulou, a parte líquida é chamada de soro, né? Então, essa parte líquida, 90 a 95% dela é composta basicamente de água. E o restante de demais substâncias que nós iremos falar mais adiante. Então, perceba que a parte líquida do sangue corresponde basicamente por água. E as células, que correspondem a, em média, 44%, nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As plaquetas, elas atuam na cascata de coagulação, né, na hemostasia, no processo de coagulação do sangue. Os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo. Então, qualquer ataque que esse organismo sofra, seja por micro-organismos, seja por sendo ele bactérias, vírus, fungos, protozoários, eles serão, né, combatidos pelas células de defesa. Nós temos também as hemácias, né, que são também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que ela tem a função básica de transportar oxigênio e gás carbônico pelo sangue. E a redução do número de hemácias, consequente a redução do número de hemoglobina, que é a proteína vermelha do sangue, ela é uma característica
encontrada nos anêmicos, né? Os anêmicos, eles são classificados como pessoas que têm a redução do número, da concentração de hemoglobina no sangue. Então, o sangue, ele tem características físicas bem definidas. A densidade do sangue, ele é um pouco mais pesada do que a água, né? A densidade do sangue gira em torno de 1,05%, ou gramas por centímetro cúbico. É um pouquinho mais pesado que a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Tanto é que quando você coloca umas gotinhas de sangue na água, essas gotas de sangue elas tendem a precipitar, a ficar no fundo do recipiente, porque elas são mais pesadas, mais densas que a própria água. A temperatura do sangue gira em torno da temperatura corporal, que é próximo aí de 37, 36,5, podendo chegar até 38 em estados febris. O pH do sangue é um pH ligeiramente básico, né? pH de 7,4. E esse pH é muito importante para a manutenção da vida. pHs, o sangue, quando ele entra em acidose, um quadro chamado de acidose metabólica, o indivíduo, dependendo da acidose, esse indivíduo ele pode morrer, tá? Então, a acidose metabólica, quando o pH do sangue ele fica abaixo de 7,4. Vocês terem uma ideia, um pH sanguíneo de 6,8, que não é tão ácido assim, ele pode causar a morte. Abaixo de 6,8 é incompatível com a vida. E um pH mais alcalino, chamado de alcalose metabólica, quando o pH ultrapassa o valor de 7,8, também é incompatível com a vida, tá? Então, esse pH sanguíneo ele tem que estar bem controlado. O pH ele tem que estar bem próximo de 7,4 para que o organismo ele consiga funcionar na sua plenitude. Em decorrência disso, o organismo ele tem mecanismos para manter esse pH sanguíneo próximo de 7,4, que a gente chama de sistemas tamponantes do organismo. Por exemplo, quando o pH ele está ácido, o organismo ele tende a remover esse excesso de ácido da circulação e eliminar esse excesso de ácido para que esse pH volte ao estado de normalidade. E como é que esse ácido ele é eliminado da corrente sanguínea? Por dois mecanismos, pelo sistema tamponante dos pulmões e pelo sistema tampão dos rins. O pulmão ele vai eliminar gás ácido, né? O gás carbônico ele é um gás ácido. Então, quando o sangue do paciente ele está muito ácido, o pulmão ele aumenta a liberação de gás carbônico. Como? Aumentando a frequência respiratória. Então, o indivíduo ele fica mais ofegante para eliminar esse excesso de ácido pela respiração. E os rins também começam um processo de diurese, eliminando mais substâncias ácidas na urina, como o íon H+. E também o rim ele retém substâncias básicas, ele impede a perda de substâncias básicas pela urina, como o íon bicarbonato. Quando o indivíduo ele entra em alcalose, né, que é o processo contrário, o pulmão também ele tenta eliminar substâncias básicas e reter substâncias ácidas na circulação para neutralizar o pH, já que esse sangue está com um excesso de base na circulação. Então, basicamente, o pulmão ele reduz a frequência respiratória para manter o gás carbônico por mais tempo e neutralizar esse excesso de acidez e basicidade no sangue. E os rins também eliminam o excesso de base e retém o excesso de retém ácidos no sangue. Então, ele aumenta a liberação de íon bicarbonato, que é um íon básico, e retém íons ácidos, como os íons H+. Então, esse mecanismo de controle do pH funciona basicamente assim. A cor do sangue, né? Muitos falam de cara, é vermelha. Não, mas a cor do sangue ela depende
dos gases presentes no sangue. O sangue venoso, ele é um sangue arroxeado devido à alta concentração de gás carbônico. Porque o gás carbônico ligado à hemoglobina, formando um complexo que a gente chama de carboxihemoglobina, ele tem a tonalidade arroxeada, né, purpúrea. Já o oxigênio ligado à hemoglobina, formando um complexo que a gente chama de oxihemoglobina, ele tem a tonalidade vermelho intenso. Então, o sangue arterial, ele tem a tonalidade vermelho intenso e o sangue venoso tem a tonalidade purpúrea. Então, a cor do sangue vai depender dos níveis de oxigênios encontrados nesse sangue. Se for alto, vermelho. Se for baixo, roxo. E a função do sangue? Para que serve o sangue? O sangue ele tem função de transporte, transporta ali oxigênio e nutrientes no sangue arterial. Essa basicamente é a função do sangue arterial, transporta oxigênio e nutrientes para os tecidos. E o sangue venoso ele remove os resíduos, como o gás carbônico, que é um gás residual, que é produzido pelo metabolismo celular, e também outros resíduos, como ureia, ácido úrico, creatinina, substâncias que são eliminadas pelas células após o metabolismo. E também o sangue ele transporta outras substâncias, como hormônios, anticorpos, sais minerais, outras proteínas de defesa, enfim, uma infinidade de substâncias são transportadas pelo sangue. O sangue também tem a função de distribuir substâncias, como água, né? Se o indivíduo está desidratado, a forma mais rápida de repor água no organismo. Soro fisiológico injetado diretamente no sangue, essa água vai ser rapidamente distribuída por todo o organismo. Outro mecanismo, né, outra substância transportada pelo sangue são proteínas, aminoácidos, sais minerais, vários solutos encontrados ali no sangue. E o sangue também tem a função de distribuir calor, né? O sangue, ele, através do metabolismo celular, ele distribui o calor promovido pelo metabolismo celular. E, em decorrência disso, né, quando o indivíduo tem uma hemorragia, dos sinais mais comuns que o paciente apresenta uma hipotermia. Então, quando o indivíduo, por exemplo, sofreu um acidente e ele teve uma fratura exposta, perdeu muito sangue, né? O sangue, como ele é quente, né? Quando o sangue ele é perdido pelo corpo, um dos efeitos dessa perda excessiva de sangue é a hipotermia. O corpo começa a perder calor devido à perda de sangue. E o sangue também, ele tem a função de defesa, porque no sangue estão presentes células de defesa, que são chamadas de glóbulos brancos, ou leucócitos. Essas células têm a função de defender o organismo contra agentes invasores. Então aí nós temos a representação mais detalhada dos constituintes do sangue. O sangue ele representa em média 7% do nosso peso. Isso quer dizer que um indivíduo, por exemplo, Professor, Oi. a imagem não tá dando para olhar a imagem toda, tá tipo um zoom grandão. Tipo, ela tá muito grande. Eu não botei zoom. Não, mas não tá dando para olhar a imagem toda, ela tá tipo como se tivesse... Ei, Paulo, Ah, vê se não foi tu que deu zoom nela. Diminui com os dedos. Tá vendo pelo celular? tô vendo. Então, tenta diminuir com os teus dedos aí. Porque tem como dar zoom também. Conseguiu? Conseguiu?
Continuando. Então, aí nós temos, em média, 7% do nosso peso correspondendo à quantidade de sangue. Então, um indivíduo com 70 quilos tem mais ou menos 5 litros de sangue. Um indivíduo com 100 quilos tem 7 litros de sangue. Tá? Esse sangue, como a gente já falou, ele é composto de parte líquida, né? Células de defesa, plaquetas e células brancas. Então, a quantidade de células vermelhas no sangue é mais ou menos 44, 45%, leucócitos basicamente 1% e o restante constituído ali pela parte líquida, que pode ser chamado de plasma ou de soro, dependendo se esse sangue coagulou ou não. Então, vamos falar agora da parte líquida do sangue, o plasma. Então, o plasma, ele é a porção acelular, né, onde não tem células, só outras substâncias. Dessa parte líquida, 90 até 96, em média, 92% de tudo isso é só água. 7% são proteínas, e aí nós temos várias proteínas encontradas nesse plasma, como a albumina. A albumina é a proteína mais abundante do sangue, e ela tem duas funções muito importantes, né? Dentre várias, mas eu vou destacar duas. Primeiro, a albumina, ela é uma proteína transportadora, então várias substâncias que não conseguem se misturar com a água, elas, para serem transportadas pelo sangue, né, elas se complexam com a albumina, né? A albumina funciona basicamente aí como um transporte público do sangue. Então, medicamentos, hormônios, substâncias excretadas, todas elas se ligam à albumina para serem transportadas pelo sangue. Outra função que a albumina promove é uma pressão osmolar. Então, o sangue ele tem uma certa viscosidade que mantém os conteúdos do sangue interno, e que quando a concentração de albumina cai, essa pressão reduz, e em decorrência dessa redução de albumina, o sangue ele começa a perder líquidos para os tecidos. Então, se a albumina estiver em concentração normal, o indivíduo ele tem a preservação dos constituintes do sangue. Mas se a concentração de albumina cai, o sangue ele começa a perder líquidos para os tecidos. Isso gera um edema, tá? Por exemplo, indivíduos que têm doenças hepáticas, ele tem essa formação desses edemas. Por quê? Porque a albumina ela é uma proteína produzida pelo fígado. Se o fígado está doente, ele reduz a produção de albumina e o indivíduo ele começa a ter retenção de líquidos. É o caso, por exemplo, de indivíduos que têm câncer de fígado, são etilistas crônicos, que têm hepatite. Então, há uma retenção de líquidos, principalmente nos membros inferiores, devido a essa baixa concentração de albumina, tá? Por exemplo, os etilistas crônicos, eles têm essa retenção de líquido, principalmente os pés, né? E por isso geram até alguns nomes pejorativos decorrentes desse inchaço nos pés. Outra proteína que é encontrada no sangue, grupo de proteínas, são as globulinas. São proteínas de defesa, anticorpos, que correspondem aí basicamente a 38% do total de proteínas. E o fibrinogênio, uma proteína que está relacionada ali com a coagulação do sangue. É uma proteína de defesa e também uma proteína que está associada à coagulação do sangue. Se o micro-organismo ele tenta entrar na circulação, o sangue ele coagula e aprisiona esse micro-organismo no interior do coágulo, impedindo que ele gere danos maiores ao organismo. Tá? Então, esse fibrinogênio é uma proteína de defesa e também uma proteína que está responsável pela coagulação do sangue. E existem também hormônios de natureza proteica, né? Existem várias proteínas que têm função hormonal. E eu vou destacar um hormônio que é uma proteína, né? Vamos, por exemplo, a insulina. A insulina, ela é uma proteína que tem função hormonal, né? Ela regula os níveis de glicose no sangue. E a insulina é encontrada circulando na corrente sanguínea.
E o restante do plasma, né, para completar os 100% da parte líquida do sangue, nós temos outras substâncias que têm uma concentração menor, como sais minerais, glicoses, outros hormônios que não são proteicos, vitaminas, aminoácidos e metabólitos, uma série de substâncias que estão em uma concentração bem menor que os demais. Já na parte inferior, né, da sedimentação sanguínea, nós temos as células encontradas no sangue. Os glóbulos vermelhos, né, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, resumindo, a parte líquida do sangue, né, ela é uma solução de substâncias compostas principalmente por água, 92%, proteína, 7%, e 1% de outras substâncias. Juntando tudo isso, forma-se o plasma sanguíneo. Dentre elas, a água, ela é o componente principal, né, porque ela é uma substância que tem a função de ser solvente, ela vai solubilizar boa parte dessas substâncias e vai suspender outros componentes. Ela também tem a função de absorver, transportar e liberar o calor. A capacidade térmica da água é elevada. Isso quer dizer o quê? Que a água, ela aquece lentamente, mas ela esfria lentamente. Por exemplo, se você põe uma água para ferver, ela demora a borbulhar. Ela fica tempos e tempos ali no fogo até que ela começa a borbulhar. Por mais quando ela está quente, ela demora a esfriar, tá? Isso mostra que ela tem uma alta capacidade térmica. Ela aquece demorado, porque ela absorve muito calor para poder aquecer, e esse calor, uma vez absorvido, tem dificuldade de ser eliminado. Já nós temos materiais que têm baixa capacidade térmica, como, por exemplo, os metais. Você coloca um metal no fogo, ele aquece muito rápido, porém, ele esfria muito rápido também, tá? A areia também aquece muito rápido e esfria muito rápido. Isso a gente percebe, por exemplo, na praia, tá? Durante o dia, a areia está muito quente e a água está um pouco fria. Essa água passa o dia inteiro pegando sol e só à noite ela vai estar quente. Então, quem já tomou banho de mar à noite percebe que a água é morna à noite e a areia muito gelada. E durante o dia é o contrário. A areia é muito quente e a água um pouco fria. Porque a areia esquenta muito fácil e esfria muito fácil. Ela tem uma baixa capacidade térmica. E a água demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Em decorrência da areia ter uma baixa capacidade térmica, isso representa, por exemplo, o principal fator da oscilação de temperatura nos desertos. Durante o dia, o deserto chega a atingir mais de 40 graus Celsius e à noite a temperatura no deserto cai para abaixo de zero. Então, essa areia esquenta muito fácil durante o dia, mas esfria muito fácil durante a noite, fazendo com que essa temperatura oscile bastante. Então, aqueles outros 1% que a gente falou, apesar de estar em pequena quantidade, essas substâncias são muitas e são extremamente importantes. Então, naqueles 1% encontrado no plasma sanguíneo, representam ali, por sulfato. Gente, cadê o professor? Sumiu aqui para mim. Alguém aí? Sumiu pra mim também, Dani. Ai, que susto. Achei que o troço aqui estava possuído. O dele caiu. Mágica. Ah, tá. Apareceu. Não apareceu pra mim. Não, para mim só tá o slide. Cadê o professor e a voz dele, a explicação? Jesus, o professor fugiu da gente. Ai. É porque, na verdade, eu que sou Bom professora. dia, povo. Bom dia! Cadê a outra professora que elogiou a gente? Outra, ainda tô esperando.
Gente, Ah, ele o sumiu professor mesmo. chegou, o professor chegou. Cadê? Vocês também estão sem áudio? Eu tô olhando ele, mas eu não tô escutando. Professor, ninguém tá lhe ouvindo. Eu não tô nem lhe vendo mais. Eu não tô olhando ele, não. O Eu tô- professor sumiu. Não tô, não. Desistiu da gente. Gente, meu Deus. Olha, Luma. Luma aí calado. Alguém tá tirando os prints aí? Pode ser a internet dele. Eu vou falar com ele no WhatsApp, peraí. Professor, eu te vejo, mas não te escuto. Eu nem vejo o professor. Professor, o senhor não desligou seu microfone, não? Não, pior que não. Aqui não tá dado como fechado, não. Eu não escuto ele, nem enxergo ele. Gente, ele não tá Será recebendo se nem ele o pensa WhatsApp. que a gente tudo que ele tá falando, Jesus? Ele tá online? Dá pra Eu ver posso aí? traduzir. Não, ele tá dando pra ver ele. Ele agora não está falando nada. Eu vou traduzir pra vocês. Tem que ligar para ele, já que ele não tá olhando o WhatsApp. Aí ele vai dizer, quem que tá me ligando no meio da minha aula? Eu acho que ele botou em modo avião, justamente pra não receber mensagem, eu acho. Ah, agora ficou lindo demais. Mas ele tá ouvindo a gente, Dani. Eu tô vendo ele. Ah, ele tá ouvindo a gente? Ah, que bom. Pelo menos então ele tá sabendo que nós estamos sem vê-lo e sem escutá-lo. Aí, eu falei bonito. Vixe, passou até o slide já. Ele já terminou o outro. Ah, voltou. Não, professor, não tá dando pra te ouvir. Manda ele sair e voltar de novo. Fez isso agora. Ele acabou de fazer isso. Ai, ai. Vai ficar gravada as conversas da gente aí. Sua voz bonita. Conseguiram Só consegue ouvir? Ah, tá dando pra ouvir. Ah, agora voltou. Só a voz. Conseguimos. Ouvi sim. E me vê? Não. Não, Ah, vê não. Agora eu tô vendo e ouvindo. Então você é privilegiada. Obrigada. Você mexer nisso. Estão Acho que conseguindo agora ver aí a vai. tela? Agora foi pra mim. Sim, Estão sim. conseguindo ver a tela? Sim, Sim. a tela, você escutar, tá tudo ok. Sim. Graças a Deus. Vamos lá, continuando. A gente parou bem aqui, né? Onde alguns começaram a relatar que não estavam conseguindo me ver nem me ouvir. Sim? Sim. Sim. Então vamos voltar aí. Então nós estávamos falando sobre a parte líquida do sangue, né? Que nós tínhamos ali 92% de água, 7% de proteína e 1% de outras coisas. Mas o que são essas outras coisas? Aí nós temos várias substâncias que são encontradas em pequena quantidade no sangue, porém, apesar de elas serem encontradas em pequena quantidade, elas são extremamente importantes. Nós temos, por exemplo, no sangue, vários íons, como sódio, potássio, né? O sódio e potássio ali gerando um gradiente na parte interna e externa da célula, devido ao funcionamento da bomba de sódio e potássio. O cálcio, que é um íon muito importante para, por exemplo, a formação do coágulo sanguíneo. Sangue com baixa concentração de cálcio não consegue coagular. O cálcio também é importante para a contração da musculatura e outros processos fisiológicos do sangue.
O magnésio, ele funciona como cofator de várias enzimas. Várias enzimas só conseguem funcionar na presença de magnésio, inclusive proteínas que são responsáveis pela duplicação do DNA. O íon cloreto, que vem ali do cloreto de sódio, do sal de cozinha, ele é responsável por exemplo, ele é utilizado pelas células da mucosa gástrica para produzir o ácido clorídrico, o ácido gástrico. O radical fosfato, ele é importante para a formação do DNA e outras substâncias também são importantes, né? Como, por exemplo, o íon bicarbonato, que mantém o pH sanguíneo em controle, que a gente acabou de falar, que é um dos mecanismos tamponantes do sangue. No sangue também nós encontramos, na parte líquida, nutrientes como aminoácidos, glicose, gorduras como os ácidos graxos, glicerol, vitaminas e outros minerais. Nesse 1% também são encontrados os gases, né? O oxigênio, gás carbônico, que está ali associado à hemoglobina. Substâncias que regulam o organismo, como enzimas, hormônios e vitaminas também. E substâncias que são eliminadas pelas células, como a ureia, o ácido úrico, creatinina, bilirrubina e amônia. Então, a gente falou desse percentual do conteúdo do sangue. Mas esse conteúdo ele não é fixo, tá? Ele pode variar em algumas doenças. A gente falou do conteúdo do sangue em indivíduos normais, né, que corresponde basicamente 56% de parte líquida, 43, 44% de hemácias e 1% de células de defesa e plaquetas. Mas em condições de doenças, como por exemplo a anemia é um processo em que há uma redução do conteúdo de células vermelhas. Então, o percentual de células vermelhas, que normalmente é 44, ele pode estar abaixo do normal. E isso implica também no aumento de plasma, tá? A parte líquida do sangue vai estar aumentada. Em uma outra doença genética chamada de policitemia, é uma condição em que o indivíduo produz mais hemácia do que o normal, então a quantidade de hemácias no indivíduo vai estar aumentada e a quantidade de plasma vai estar reduzida. E em casos de leucemia, que é uma condição, um tipo de câncer que acomete o sangue, essas células leucêmicas vão estar em maior quantidade, são células brancas. Então, o conteúdo de células brancas no indivíduo com leucemia pode estar acima do normal, mais que 1%. Então, resumindo, a parte líquida do sangue, que pode ser chamada de plasma ou de soro, ela contém água, íons, moléculas orgânicas, substâncias eliminadas em pequena quantidade, que são chamados de traços, né? E também gases, como oxigênio e gás carbônico. Das moléculas orgânicas encontradas no plasma, nós temos aminoácidos, proteínas, glicose, lipídios e resíduos nitrogenados, como ureia e amônia. E dessas proteínas, nós temos 3 grupos principais de proteínas: a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Na parte celular, o sangue ele possui 3 grupos de células. Professor, volta lá o outro slide rapidão. Calma aí. Estão tirando foto, é? Porque a outra aula você disse que ia apostar e na hora a gente não conseguiu, a gente tá sem a outra. Eu coloquei no grupo todas essas aulas. Não, a aula passada não. Coloquei. Mas qual grupo? No grupo da disciplina. Vocês estão no grupo da disciplina, não estão? Rapaz, eu vou dar até uma olhada aqui, porque eu não sabia não. Eu mandei todas as aulas. Todas. Inclusive aula que eu nem dei ainda. Eu mandei da aula 0 até a aula 14, ou foi 13.
E, professor, essa aula aqui é aquela. O senhor está repetindo aquela aula de eritriograma, não é isso? Que o senhor Do dá um mini hemograma? curso? Algumas coisas eu estou repetindo, Ah, tá bom. tá? Algumas coisas. Não. Tá, continuando. A parte líquida do sangue, nós temos 3 grupos de células. As células vermelhas, as células de defesa, que nós temos aí 5 grupos, e as plaquetas. As células de defesa, os leucócitos, nós temos linfócito e monócito, que são células que não têm grânulos, e os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são células que possuem grânulos, né? Esses grânulos têm pHs diferentes. Os grânulos do neutrófilo têm pH neutro, os grânulos do eosinófilo têm pH básico, e são corados de laranja, e o grânulo dos basófilos tem pH ácido, e eles têm afinidade pela parte básica do corante, por isso o nome basófilos. E os grânulos são tingidos de roxo. Aqui, só resumindo, a divisão do sangue, quando ele está sedimentado, e onde são encontrados cada componente sanguíneo. A parte superior é o plasma, a parte intermediária é chamada de pellet de leucócitos, que são encontrados tanto leucócitos quanto plaquetas, e a parte inferior são encontradas as células vermelhas. Então, nós iremos falar de cada uma dessas células, né, desses 3 grupos de células. Primeiramente, as hemácias. As hemácias, elas são células que têm um formato de disco, né, disco bicôncavo, né, porque ele tem esse achatamento no centro desse disco, nas 2 extremidades, nas 2 faces. Essa hemácia, ele tem um tamanho ali mais ou menos de 7 micrômetros. Essas células são produzidas na medula óssea e elas são extremamente flexíveis, elas se deformam facilmente. Elas são células que não têm núcleo. Durante o processo de produção das hemácias, há uma fase chamada de expulsão do núcleo, que acontece na medula óssea. E essa hemácia vive em torno de 120 dias na corrente sanguínea. Durante esse processo de envelhecimento, a hemácia ela vai perdendo conteúdo citoplasmático e ela vai reduzindo de tamanho e se transformando numa esfera. Essa hemácia velha é chamada de esferócito. Tá? E a hemácia jovem, a hemácia recém-produzida, ela ainda tem ribossomos que estão produzindo hemoglobina, que é a principal proteína da hemácia, e por conta desses resquícios de ribossomos, essa hemácia jovem é chamada de reticulócito. No interior da hemácia são encontradas diversas enzimas que ajudam na metabolização do açúcar para produzir energia. Dentre uma delas, nós temos a anidrase carbônica. Alguém quer fazer pergunta? Nós temos a anidrase carbônica, que é uma enzima encontrada no interior das hemácias. E na superfície das hemácias, na membrana plasmática das hemácias, nós temos proteínas que são reconhecidas por anticorpos. E são essas proteínas que determinam o tipo sanguíneo do indivíduo. Se ele é um tipo sanguíneo A, B, AB ou do tipo sanguíneo O. O indivíduo que tem sangue A, ele tem a glicoproteína A na superfície da hemácia. O indivíduo que tem sangue B, ele tem a glicoproteína B na superfície da hemácia. O indivíduo que tem sangue AB, ele tem as glicoproteínas A e B na superfície da hemácia. E o indivíduo que tem o grupo O, também chamado de 0, ele não tem nem glicoproteína A, nem glicoproteína B. Tá? Dentro dessa hemácia, nós temos... Oi.
E como é que se dá, tipo assim, é o O positivo ou o negativo? Como é que a gente sabe? Existe outra glicoproteína chamada de fator RH. Se o indivíduo tem essa proteína na superfície, ele é fator RH positivo. Se o indivíduo ele não tem essa proteína, o fator RH, ele é fator RH negativo. Tá? Essa glicoproteína ela foi encontrada em um primata de pequeno porte, muito comum na Índia, chamada de macaco rhesus. Né? Por isso o nome, o nome desse macaco é com RH, R-H-E-S-U-S, rhesus. E aí, a hemácia desse primata só tem essa proteína, RH positivo ou RH negativo. Então, esses primatas, eles só têm sangue O positivo ou O negativo. Em comemoração, né, em forma de homenagear esse macaco, se colocou, então, esse fator RH, batizando essa proteína no sangue humano, né? Fator RH positivo, que é a proteína rhesus. Fator RH negativo, a ausência da proteína rhesus. Certo? Tá bom, Então, são 3 proteínas. O indivíduo que tem sangue A positivo, ele tem a glicoproteína A e o fator rhesus. Então, é A positivo. A negativo, ele só tem a glicoproteína A e a ausência do fator RH. Então, ele é A negativo. E assim, o raciocínio segue para as demais. Positivo quando tem o RH, negativo quando não tem. Então, no interior da hemácia, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína de tonalidade avermelhada quando está associada ao oxigênio e arroxeada quando está associada ao gás carbônico. A função dessa proteína é transportar gases como oxigênio e gás carbônico. Essa hemoglobina é uma proteína complexa formada por uma parte proteica, chamada de cadeias globínicas, e uma parte não proteica, chamada de anel M. As cadeias globínicas, na hemoglobina mais abundante, a hemoglobina A1, ela é formada por 2 cadeias globínicas do tipo alfa e 2 cadeias globínicas do tipo beta. No interior de cada cadeia proteica dessa, cadeia globínica, nós temos um anel M. E dentro do anel M, um átomo de ferro. Para que as hemácias sejam produzidas, é necessário que a medula óssea tenha, né, os constituintes necessários para que ela consiga produzir hemácia. O hormônio que estimula a produção de células vermelhas, chamado de eritropoietina, o mineral ferro, as vitaminas B9 e B12, tá? Então, com tudo isso presente na medula óssea, ela consegue produzir hemácias. Nós temos a representação do anel M, que é a parte não proteica da hemoglobina, e no interior desse anel M nós temos ali a presença do átomo de ferro, se complexando com grupamento de nitrogênio e hidrogênio. Então, aqui nós vamos resumir, né, relembrar o processo de produção das hemácias, chamado de ciclo do eritrócito. O ciclo do eritrócito é a representação de todo o ciclo de vida da hemácia, desde a sua produção até a sua destruição e reciclagem. Então, inicialmente, né, a hemácia, para ser produzida, ela vai ser produzida na medula óssea, e a medula óssea, para produzir hemácia, ela precisa de alguns ingredientes, que é o ferro, a produção das cadeias proteicas, né, chamadas de cadeias globínicas alfa e beta, as vitaminas do complexo B, B9 e B12, e o hormônio estimulador da produção de hemácia, chamado de eritropoietina. Tendo tudo isso, a medula óssea vai sintetizar as hemácias sadias. Essas hemácias vão, então, ficar na circulação por 120 dias, até que ela começa a envelhecer, perdendo a sua flexibilidade e sendo capturadas pelos macrófagos de alguns tecidos. Esses macrófagos
são células encontradas no sistema retículo endotelial. Esses macrófagos têm a função de remover células velhas do organismo, principalmente as hemácias. Esses macrófagos são encontrados, né, no baço, no fígado e na medula óssea. Lá naquele primeiro passo. Primeiro passo. Ocorre a morte das hemácias através da fagocitose dos glóbulos vermelhos. Essa fagocitose acontece decorrente da ação dos macrófagos encontrados no baço, no fígado e na medula óssea. Esses três órgãos, por possuírem essa função de remoção de células velhas, eles são chamados de órgãos hematocateréticos. São órgãos que têm a função de remover da circulação células velhas. Então, aquela hemácia que foi fagocitada, a hemoglobina dela vai ser praticamente toda reaproveitada. As proteínas, as cadeias globínicas alfa e beta, vão ser quebradas em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser, então, reutilizados para produzir novas proteínas. É o passo 3. Aquele anel M, a parte não proteica da hemoglobina, ele vai perder o átomo de ferro. Esse ferro, então, ele vai ser ligado à proteína transportadora de ferro chamada de transferrina. E esse ferro, então, vai ser armazenado nos tecidos de depósito, se ligando a duas proteínas de armazenamento de ferro chamada de ferritina e hemosiderina. Passo 5. Essa ferritina e hemosiderina vai transportar esse ferro novamente para a medula óssea, e esse ferro vai ser reutilizado para produzir novas hemácias. Passo 7. E aí, esse ferro, juntamente com os outros componentes, vai dar início à produção de novas hemácias. E aquele anel M, que não está mais com o ferro, esse sim ele vai ser eliminado do organismo. O anel M, que é vermelho, quando ele perde o ferro e sofre uma oxidação, ele transforma-se em um composto chamado de biliverdina. A biliverdina é um composto esverdeado que sofre mais uma metabolização, transformando-se em bilirrubina, passo 9. Essa bilirrubina é um pigmento amarelado que, para ser transportado pelo sangue, ela vai se ligar à albumina, que é uma proteína transportadora, a principal proteína do sangue, proteína mais abundante. Essa bilirrubina, então, ao chegar no fígado, ela vai se transformar em bilirrubina direta, que vai ser eliminada pelo intestino. Lá no intestino, então, essa bilirrubina vai se transformar em urobilinogênio, devido à reação das bactérias intestinais, passo 12. Parte desse urobilinogênio retorna para a corrente sanguínea e vai ser eliminada pelos rins na forma de um pigmento amarelado chamado de urobilina, é um pigmento amarelado que dá a cor da urina. E parte do urobilinogênio que permaneceu no intestino grosso vai se transformar em estercobilina, que é um pigmento marrom que dá a cor das fezes. Esse passo a gente falou, inclusive, na aula passada, eu só estou dando uma revisada. Então, os indivíduos, pessoal, que tem alguma doença que reduz a produção de hemácia, ele vai ter uma anemia que a gente chama de anemia de baixa produção. Os indivíduos que têm uma doença que gera hemorragia, ele vai ter uma anemia por hemorragia, né? Porque a hemácia ela não consegue ficar ali 120 dias circulando no sangue. Ela vai ser perdida da circulação, causando um quadro hemorrágico, gerando anemia. E as doenças que geram destruição precoce da hemácia, fazendo com que a hemácia seja destruída antes dos 120 dias, são doenças que geram anemias por excesso de destruição. Os leucócitos são células de defesa que são produzidas na medula óssea, e a função desses leucócitos, como a gente falou, é defesa dos organismos contra agentes invasores, sejam eles vírus, bactérias, fungos, protozoários, toxinas, corpos estranhos,
proteínas alérgicas, né? Tudo isso os leucócitos vão defender nosso corpo disso. Algumas células do sangue também têm a capacidade de identificar e destruir células cancerígenas. Essas células são responsáveis pela resposta inflamatória de tecidos que sofreram lesão e também participam do processo de cicatrização. As células brancas são divididas em dois grupos, chamadas de granulócitos, que são aquelas células que possuem grânulos no seu citoplasma, e os agranulócitos. Então, aí nós temos a representação das células do sangue. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo são os granulócitos, que possuem grânulos no seu citoplasma. O neutrófilo tem grânulos neutros, são tingidos de cor de rosa. Os eosinófilos têm grânulos básicos, são tingidos de laranja. Os basófilos têm grânulos ácidos e são tingidos de roxo. Monócito e linfócito também são leucócitos, mas eles não possuem grânulos visíveis ao microscópio óptico normal. Eles são chamados de agranulócitos. O monócito é uma célula grande com citoplasma azul acinzentado, núcleo não arredondado, geralmente é um núcleo irregular, pode ter vários formatos. E o linfócito é uma célula pequena com citoplasma azul celeste. Algumas células encontradas nos tecidos são derivadas do sangue, como, por exemplo, o macrófago. O macrófago é uma célula fagocítica que é decorrente do amadurecimento do monócito. O monócito, quando ele sai do sangue, migra para o tecido, ele vai amadurecer, se transformando em macrófago. E o plasmócito é um linfócito B ativado, produtor de anticorpos. Então, todo linfócito B, quando ele começa a produzir anticorpos contra algum agente invasor, um vírus, uma bactéria, ele vai se transformar em um plasmócito. Vamos falar de cada uma delas. Os neutrófilos. Os neutrófilos são células de defesa que têm o núcleo dividido de 2 a 5 partes, chamado de lóbulos. Tá? Esse núcleo ele é segmentado, né, em 2 a 5 partes, e esses pedaços, esses segmentos, eles são conectados com pontes de cromatina, como representado aí na figura. Esse neutrófilo é a primeira célula de defesa que consegue chegar no local inflamado, e a especialidade dele é fagocitose de bactérias. Uma curiosidade é que o pus, né, aquele líquido esbranquiçado, leitoso, fétido, encontrado em ferimentos contaminados por micro-organismos, ele é formado por uma mistura de várias células, como neutrófilos mortos, bactérias destruídas, células do tecido destruídas e também o líquido extracelular. Tudo misturado, ele compõe o pus. Já o eosinófilo é também uma célula de defesa que tem um núcleo geralmente dividido em 2 partes, conectadas por uma ponte de cromatina. Os grânulos são alaranjados e ele tem uma atividade defensiva contra principalmente parasitas, helmintos. E também ele regula a ativação do basófilo em processos alérgicos. Então, quando o indivíduo ele tem aumento de eosinófilo no sangue, né, que é percebido pelo hemograma, a gente suspeita logo de infecções parasitárias ou também de processos alérgicos. O basófilo também é uma célula de defesa, que tem os grânulos arroxeados, o núcleo em formato de S, que pode também estar segmentado. Esses grânulos são grandes, que são tingidos de roxo. Dificilmente o basófilo é visto no sangue, porque ele é uma célula encontrada em pequena quantidade. Estima-se que, em média, a cada 100 células de defesa visualizadas no sangue, 1 seja basófilo. É uma célula encontrada em pequena quantidade no sangue. Esses grânulos encontrados no basófilo são ricos em substâncias como histamina, né? E é essa histamina que vai desencadear o processo alérgico. Quando o basófilo libera esse grânulo rico em histamina,
é ele que vai desencadear o processo alérgico. Por isso que os antialérgicos também são chamados de antihistamínicos, porque ele reverte, ele bloqueia a ação da histamina. Esses grânulos também são ricos em heparina e também são ricos em substâncias quimiotáxicas ou quimiotáticas para eosinófilo e neutrófilo. Professor, o que são substâncias quimiotáticas? São substâncias que atraem, né, a presença de eosinófilos e neutrófilos. Então, por exemplo, quando o basófilo libera os seus grânulos, essas substâncias vão funcionar como uma espécie de rastro químico, onde conseguem guiar a aproximação de neutrófilos e basófilos até o local da infecção. O monócito é uma célula grande, o núcleo geralmente não é redondo, ele tem formas variadas, alguns têm uma forma de rim, que a gente chama de riniforme, outros têm uma forma mais parecida com o cérebro, que a gente chama de cerebroide, e outros que parecem com um embrião dentro do útero, que a gente chama de forma fetal. Esse monócito, ele migra para o tecido e amadurece, se transformando em macrófagos, que dependendo do tecido, eles podem receber uma denominação diferente. Por exemplo, os macrófagos encontrados nos pulmões são chamados de macrófagos alveolar. Os macrófagos encontrados no fígado são chamados de células de Kupffer. Os macrófagos encontrados no sistema nervoso central são chamados de células da micróglia. Os macrófagos encontrados no tecido ósseo, eles são chamados de osteoclastos. E os macrófagos encontrados nas mucosas são chamados de histiócitos. Todos eles são macrófagos, apenas têm nomes diferentes, devido à sua localização tecidual. E os linfócitos? Os linfócitos, eles são divididos em 3 grupos principais: linfócito B, linfócito T e o linfócito natural killer. O grupo de linfócitos T são divididos em 2 subgrupos, chamados de TCD4, porque eles possuem uma proteína chamada de CD4, né? Então, o linfócito T, que tem a proteína CD4, é chamado de linfócito TCD4. E o linfócito T, que possui a proteína CD8, ele é chamado de TCD8. Então, o linfócito CD4 ele é chamado de helper, ou auxiliador, porque ele vai auxiliar a ativação do sistema imune. E é justamente esse linfócito TCD4, que corresponde a 75% dos linfócitos T, é justamente esse linfócito TCD4 que é acometido pelo vírus HIV. Então, por que o vírus HIV ele é um vírus tão letal? Porque ele destrói uma célula de defesa que é extremamente importante para o sistema imunológico, que é o linfócito TCD4. Esse linfócito TCD4 sendo destruído pelo vírus, ele gera uma imunossupressão. O indivíduo fica com o sistema de defesa muito frágil. Por isso que a AIDS, né, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS não mata. O que é que a AIDS faz? Ela deixa o sistema imunológico tão deprimido que um simples resfriado pode ser letal a um indivíduo que está numa imunossupressão muito forte. Um resfriado pode evoluir para uma pneumonia, o indivíduo ele pode ter uma tuberculose muito facilmente. Geralmente os indivíduos com estados terminais de HIV, né, de AIDS, eles morrem ou de câncer, ou de doenças oportunistas, né, ou de tuberculose, que são os mais comuns. Porque esse vírus ele gera uma supressão tão forte, reduz drasticamente o sistema de defesa, que qualquer doença tem um potencial mais letal para esse organismo. E o linfócito CD8, outro chamado de linfócito citotóxico, é ele que reconhece células anormais, como células cancerígenas e células infectadas por vírus e por bactérias, e induz a sua destruição. O linfócito B são os linfócitos produtores de anticorpos, e quando eles se ativam, eles se transformam em plasmócitos nos tecidos. E a célula
célula NK, né? NK vem da sigla Natural Killer, que significa assassinas profissionais. Então, essas células são especializadas em reconhecer células tumorais e induzir a sua destruição, ativando mecanismos de apoptose celular que nós falamos nas aulas passadas. Plaquetas são pequenas células também que não possuem núcleo. Elas são derivadas de uma célula gigante encontrada na medula óssea, chamada de megacariócitos. A vida de uma plaqueta dura em torno de 8 a 10 dias na circulação e a função básica dela, principal, é hemostasia, o controle da coagulação do sangue. Em um indivíduo normal, a quantidade de plaquetas encontradas no sangue dele gira em torno de 150 mil a até 450 mil plaquetas em cada milímetro cúbico de sangue. Aqui nós temos uma lâmina de sangue representando cada uma dessas células que eu descrevi para vocês, tá? Por exemplo, a célula B é chamada de linfócito. A célula C é um monócito. A célula D é um eosinófilo. A célula E é um neutrófilo. A célula F é um basófilo. Essas outras, todas células vermelhas, são hemácias. E essa célula bem pequena, parece um pontinho roxo, próximo à letra A, é uma plaqueta. E essa célula do canto, a célula A, é um neutrófilo imaturo, chamado de bastão neutrofílico. Não falei dessa célula, mas como ela está na figura, só para título de curiosidade. Então, como a gente falou na aula sobre interpretação de hemograma, essas células, quando elas estão aumentadas ou reduzidas no sangue, elas são importantes para nos dar uma ideia do que está acontecendo com o indivíduo. O neutrófilo, por exemplo, quando está aumentado na corrente sanguínea, no hemograma, é característico de indivíduos que têm ou uma infecção bacteriana, ou que sofreram uma queimadura de grande porte, ou estão numa situação de estresse, ou possuem um processo inflamatório. Já a redução de neutrófilos na corrente sanguínea, e consequentemente no hemograma, são decorrentes de processos de irradiação, como uma radioterapia, pode ser causada por intoxicação por medicamentos, pode ser causada também por uma redução na concentração de vitamina B12 no organismo, e também causada por doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico. Já as alterações dos níveis de linfócito. Os linfócitos aumentados na circulação, né, é muito comum em infecções virais e também em leucemias de linfócitos, chamadas de leucemias linfocíticas, né? Esse caso aí já é um câncer. E quando que os linfócitos estão reduzidos na corrente sanguínea? Doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, artrite, imunossupressões, né? Que pode ser causado, né, por vírus, como o HIV, mas essa imunossupressão pode ser causada também pelo uso de medicamentos, principalmente o uso de corticoides. Então, indivíduos que tomam, por exemplo, betametasona, dexametasona, prednisona, que são corticoides, eles têm redução de linfócito na corrente sanguínea. Por isso que eles têm uma imunossupressão. O sistema imune, ele fica deprimido devido à redução dos linfócitos na corrente sanguínea. Os monócitos, eles vão estar aumentados em infecções virais, micóticas ou bacterianas graves, em processos de tuberculose, que também é uma doença bacteriana, e em leucemias. A redução do número de monócitos na corrente sanguínea é ocasionada principalmente por uma supressão da medula óssea. Existem vários medicamentos que bloqueiam, que reduzem a ação da medula óssea para produzir sangue, como antibióticos, como corticoides. Todos eles podem reduzir
a ativação da medula óssea. Eosinófilos, eles estão aumentados em reações alérgicas, em infecções parasitárias e em doenças autoimunes. E estão reduzidos em intoxicações por medicamentos e em situações de estresse. E os basófilos estão aumentados em reações alérgicas, porque são eles que geram uma reação alérgica, em estados de leucemia, outros tipos de câncer e no estado de hipotireoidismo, redução dos níveis dos hormônios da tireoide. Os basófilos vão estar reduzidos em estados de gravidez, na ovulação, em estados de estresse e no aumento dos hormônios tireoidianos, o hipertireoidismo. E as plaquetas, só para concluir, elas são brotamentos ou fragmentos discoides que possuem grânulos, são derivados do megacariócito, que é uma célula gigante encontrada na medula óssea, e tem aí um tamanho de 1,5 a 3 micrômetros de tamanho. Então, ela é basicamente a metade do tamanho da hemácia. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto, que é chamado de hematopoese. A hematopoese é o processo de produção das células do sangue. Né? Esse nome vem, né, do prefixo hemato, hemo, que significa sangue, né? Vem da palavra grega aima, que significa sangue. Inclusive, nós temos um banco de sangue aqui no Maranhão, que é aima, significa sangue, em grego. E o outro radical chamado de poiese, ou poese. Poese ou poiese significa produção, gênese, criação. Então, a hematopoese, essa palavra, né, derivada, significa produção de células do sangue. Então, essa palavra consiste na formação e desenvolvimento das células sanguíneas. E tudo isso ocorre principalmente na medula óssea, onde nós temos células tronco, né, chamadas de células tronco pluripotentes. Por que elas são pluripotentes? Porque elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do sangue. Basta ela ser estimulada especificamente para produzir qualquer uma delas. Então, a célula tronco pode se transformar numa hemácia, pode se transformar numa plaqueta, num neutrófilo, no eosinófilo, no basófilo, no monócito, no linfócito. O que vai determinar essa transformação, esse amadurecimento, é o estímulo. Cada estímulo vai direcionar a célula tronco a se transformar em uma determinada célula do sangue. Então, aí nós temos a célula tronco representada por essa célula que tem um núcleo rosa. Né? Ela pode se transformar na célula de linhagem mieloide, que vai dar origem a hemácias, plaquetas, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e monócito. Ou pode se transformar nessas células azuis, que vão dar origem a linfócitos B, linfócitos T e linfócitos NK. Esse processo vai depender do estímulo, como eu já falei. Então, aquela célula tronco encontrada na medula óssea, a primeira coisa que ela vai escolher é em que precursor ela vai se transformar. Então, ela vai se transformar num precursor mieloide ou num precursor linfóide. O precursor linfóide vai dar origem a linfócitos. E o precursor mieloide vai dar origem às outras células do sangue. Então, essa é a primeira escolha que a célula tronco precisa fazer. Então, aí nós temos uma representação esquemática desse processo da hematopoese, né? Onde temos várias células do sangue que são todas originadas, são todas produzidas a partir da célula tronco. Tá? Percebam que cada processo ela tem estímulos diferentes. Por exemplo, a interleucina 7 induz a transformação da célula tronco em linfócitos. A interleucina 5, por exemplo, induz a transformação da célula tronco em eosinófilo. A interleucina 6 induz
a transformação da célula-tronco em neutrófilo, e assim sucessivamente, tá? Cada grupo de estímulos pode direcionar o amadurecimento da célula-tronco. Mas quando que se inicia a hematopoese? A partir de que dia de vida a gente consegue produzir células sanguíneas? Então, o primeiro processo de produção de células do sangue, ele surge a partir do terceiro folheto embrionário, chamado de mesoderma. Essa mesoderma, terceiro folheto embrionário, algumas células do mesoderma vão se deslocar e se armazenar no saco vitelínico. Então, a partir do 19º dia de vida, o embrião, ele começa a sintetizar células do sangue, lá no saco vitelínico. 19º dia de vida do embrião, a mãe basicamente nem sabe que está grávida ainda, mas o embrião ele já está produzindo células do sangue. Depois, esse saco vitelínico, ele vai desaparecer, mas, em consequência, outros órgãos que vão se formar vão assumir gradativamente essa função de produzir células do sangue. Então, nós temos, por exemplo, o fígado do embrião, o baço, o timo e, por último, a medula óssea vão assumir essa função de produção de células do sangue. Então, na vida embrionária, o indivíduo ele tem 3 fases da hematopoese. A primeira fase, que vai aí compreende o 19º dia de vida até próximo do 4º mês, é a fase em que o saco vitelínico ele produz células do sangue. A segunda fase, que é a fase hepática, é a fase que corresponde ao momento em que o fígado ele produz células do sangue. Então, quando é que o fígado passa a ser o principal órgão produtor de sangue no embrião? O fígado e o baço. Vai ali entre o 2º e o 3º mês até o 8º mês. Então, a curva do fígado, em inglês liver, está acima de todas entre o 2º e o 3º mês até o 8º mês de gestação. Então, essa fase hepática, ela compreende a fase em que o fígado é o principal produtor. A primeira fase, onde eu tenho o York sac, que é o saco vitelínico, é a primeira fase onde as células mesoplásticas são as principais produtoras de células do sangue. Células essas que estão dentro do saco vitelínico. E só a partir do 8º mês de gestação, a medula óssea, que está em inglês aí, bone marrow, é o principal órgão produtor de células do sangue. Professor, mas para que eu preciso saber que o embrião tem 3 fases da hematopoese? Isso é interessante, porque quando a gente falar de anemias, algumas anemias podem gerar o aumento do tamanho do fígado e do baço. E por que isso acontece? Quando a medula óssea está incapacitada de corresponder sozinha à produção de células do sangue, quando ela está doente e ela não tem condições de sozinha suprir a necessidade de produção de células do sangue, nesses casos, o fígado e o baço podem ajudar, Esse processo é chamado de hematopoese extramedular. São condições específicas que o indivíduo começa a produzir sangue em outros órgãos que não é a medula óssea. E quem são eles? O baço e o fígado. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem produzir células do sangue. Porque na época, no período embrionário, eles produziam, eles sabem como fazer. Então, estudar a hematopoese desde o início é importante para entender por que acontecem algumas determinadas alterações no corpo em resposta à hemácia, como, por exemplo, o aumento do fígado e do baço, num processo chamado de hematopoese extramedular. Então, aqui nós temos a evolução do embrião, e esses tecidos avermelhados aí
são regiões onde há produção de células vermelhas. Então, à medida que as células, que o embrião vai se desenvolvendo, essas regiões produtoras de sangue, elas vão migrando, né? Então, como a gente falou, o primeiro período da hematopoese no embrião é chamado de período embrionário ou mesoblástico. Aí, o órgão principal na produção de células do sangue é o saco vitelínico. Ele vai produzir células do sangue do 19º dia até o 6º mês, mas ele vai ser o principal órgão produtor até o 3º mês no máximo. A partir do 3º mês, quem assume a função principal é o fígado. A segunda fase é a fase hepática, né, onde esses dois órgãos vão produzir sangue, principalmente o fígado e o baço. O fígado, ele começa a produzir sangue no 1º mês de gestação, mas ele vai ser o principal do 3º ao 6º mês. Tá? Até os 5 anos de idade, a medula óssea, que é a medula vermelha, aquele tecido avermelhado encontrado no interior dos ossos, ele produz células do sangue e até os 5 anos de idade, basicamente todos os ossos longos, eles têm no seu interior medula óssea. Por quê? Que até os 5 anos de idade, todas as células, todos os ossos têm medula óssea. Porque o indivíduo ele está em crescimento. E aí a medula óssea fica extremamente sobrecarregada. Então é necessário toda a ajuda possível, né, as medulas ósseas em todos os ossos, para produzir células do sangue e acompanhar o crescimento da criança. Depois dos 5 anos de idade, essa medula óssea vai desaparecendo de algumas regiões. Na vida adulta, os ossos que possuem medula óssea são somente os ossos da pelve, os ossos externo, húmero, fêmur e as costelas. Então, só esses ossos longos possuem medula óssea no interior e conseguem produzir células sanguíneas em indivíduos normais. A medula óssea, como eu já falei, ele é um tecido avermelhado, muito parecido com sangue, mas não é sangue porque ele também tem outras células além das células encontradas no sangue. As células que são encontradas na medula óssea são divididas em 2 grupos: as células estromais e as células parenquimatosas. As células parenquimatosas são as células produtoras de sangue, propriamente dita. E as células estromais são células auxiliares. Tá? Então, existem as células principais, são chamadas de parenquimatosas, e as células auxiliares são chamadas de estromais. Qual a função das células estromais? É criar um ambiente adequado para que as células parenquimatosas consigam se desenvolver. Eu costumo dar esse exemplo em sala de aula para que o aluno entenda. Eu sempre comparo a medula óssea com a nossa faculdade. Na nossa faculdade, nós temos vários grupos de pessoas. Nós temos professores, temos o pessoal da coordenação, temos os agentes de portaria, temos os agentes de limpeza e temos os alunos. Desses grupos todos, o principal grupo, sem a qual a faculdade não existe, são os alunos. Então, eu comparo os alunos ali com as células parenquimatosas, tá? As células parenquimatosas são as principais. Mas só as células parenquimatosas, elas não conseguem sobreviver. Aí entra em ação os outros grupos. Só os estudantes. Se os estudantes fossem sozinhos para a faculdade e não tivesse mais ninguém, será que eles conseguiriam estudar? Eu creio que não. Porque é necessário um ambiente adequado para que o aluno consiga aprender, Aí entra o papel do coordenador, dos professores, dos agentes de limpeza, agentes de portaria, que a função deles é criar um ambiente adequado para que os alunos estudem. Então, as células estromais têm a função de criar esse ambiente adequado para que o indivíduo ele consiga
as células parenquimatosas consigam se desenvolver. Então, aí nós temos representativamente algumas células encontradas na medula óssea. Quem são as células estromais? Nós temos, por exemplo, macrófagos. Inclusive, na aula passada a gente falou. Esse macrófago, ele vai produzir, né, substâncias estimuladoras da célula-tronco, mas ele também vai doar ferro para os eritroblastos durante o processo de eritropoese. Temos as células endoteliais, os fibroblastos, célula adiposa, né, da medula amarela, lembra lá do tutano, né? Dentro dos ossos nós temos dois tipos de medula, medula amarela e a medula vermelha. A medula vermelha é a medula óssea e a medula amarela é a medula gordurosa, encontrada rica em células adiposas. Então, qual a função da célula adiposa? Gerar energia para nutrir as células parenquimatosas. Então, esse estroma ele é dividido em duas partes, as células e as proteínas produzidas por essas células. Então, o estroma ele tem células, como a gente falou, como fibroblastos, adipócitos, macrófagos, linfócitos, células endoteliais, e existem as outras substâncias, que são proteínas, que são hormônios produzidos pelas células estromais. A função do estroma é regular a hematopoese. Essas células elas produzem substâncias que são fatores estimuladores e fatores inibidores, e também gordura, como lipídios produzidos pelos adipócitos. Então, o estroma ele tem a função de regular a hematopoese, fazer com que a célula se divida, mas não se divida demais, e também criar esse ambiente adequado para a divisão celular. Então, aí nós temos a representação de algumas células, né, como a transformação da célula pluripotente em progenitor linfóide e mieloide, e amadurecimento é estimulado por proteínas produzidas pelas células estromais, né, como moléculas de adesão, que são esses losangos avermelhados, e fatores de crescimento, que são essas esferas esverdeadas. Então, as células tronco são estimuladas por substâncias produzidas pelo estroma medular. E que substâncias são essas? São glicoproteínas produzidas pelas células estromais, e elas afetam diversas linhagens, e elas agem em conjunto, né? Uma ajudando a outra a estimular ou a inibir determinadas células. Elas podem interagir aditivamente, né, ou sinergicamente com outros fatores de crescimento. E elas vão induzir diversos fenômenos na produção de células vermelhas, como proliferação, diferenciação, maturação, ativação e prevenção da apoptose. Algumas delas são citocinas e estimulantes da hematopoese, como, por exemplo, glicoproteínas. As glicoproteínas elas induzem a proliferação e diferenciação e induzem também a regulação das suas funções. Essas substâncias podem ser de dois tipos: interleucinas, como interleucinas inflamatórias, e fatores estimulantes de colônia. Vamos lá. Então, percebam aqui que nesse diagrama da hematopoese, nós temos várias substâncias envolvidas, como a interleucina 1, interleucina 3, 6, 7, 12, 4, várias interleucinas. E também temos outras substâncias que têm a sigla CSF no final.
Essa sigla CSF significa fator estimulante de colônia, está em inglês, por isso é invertido. Então, dependendo do estímulo produzido pelas células estromais, as células tronco da medula óssea podem se transformar em células mieloides, linfóides. Isso vai depender do estímulo promovido pelas interleucinas e pelos fatores estimulantes de colônia. Então, a hematopoese, ela é regulada por substâncias que induzem a hematopoese e substâncias que inibem a hematopoese. Então, tudo isso para controlar, para que a hematopoese não seja de mais e nem de menos. Então, a hematopoese, que é a produção de células do sangue, ela depende desse microambiente adequado que é produzido pelas células estromais. E também depende dos fatores estimuladores de colônia, ou CSF, produzido também pelas células estromais. E existem outros estímulos que podem induzir ou inibir a hematopoese. Estímulos fisiológicos, como, por exemplo, hormônios sexuais, né? O homem produz mais célula vermelha do que a mulher por causa da testosterona, que estimula a hematopoese, e os hormônios sexuais femininos inibem. A redução do oxigênio tecidual, chamado de hipóxia, ela vai estimular a medula óssea a produzir célula vermelha, para melhorar a oxigenação. O sangramento pode estimular a produção de plaquetas, porque são as plaquetas que coagulam o sangue e impedem o sangramento. Infecções causadas por vírus, bactérias, fungos, parasitas, eles podem estimular determinados tipos de células de defesa, como a gente já falou. Infecção viral induz a produção de linfócito, infecção bacteriana induz a produção de neutrófilo, infecção parasitária induz a produção de eosinófilos e assim sucessivamente. A hematopoese, que é a produção de células do sangue, elas são divididas em 3 etapas. A eritropoese, que é a produção de células vermelhas, a leucopoese, que é a produção de leucócitos, e a trombopoese, que é a formação de trombócitos, também chamado de plaquetas. Então, como a gente já falou nas aulas passadas, a hematopoese, a eritropoese, ela se inicia com a célula tronco, que dá origem ao proeritroblasto, que é a primeira célula da linhagem eritroide. Essa célula ela é estimulada pelo um hormônio chamado de eritropoietina, e a primeira coisa que ela faz, ao ser estimulada, é se dividir e se transformar em eritroblasto basofílico. Esse eritroblasto basofílico ele começa a sintetizar ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas. Esses ribossomos eles vão sintetizar as cadeias proteicas da hemoglobina. Então, esse eritroblasto basofílico se transforma em eritroblasto policromático. Essa célula é uma hemácia jovem que começa a acumular hemoglobina no seu interior. E ela, então, vai se dividir, se transformar em eritroblasto ortocromático, que já tem uma quantidade maior de hemoglobina, e nessa fase ocorre a expulsão do núcleo. O núcleo ele é expulso porque ele não tem mais função. Então, a hemácia ela fica anucleada e continua o processo de acúmulo de hemoglobina e amadurecimento desse citoplasma, até que ela se transforma em reticulócito e, posteriormente, em hemácia. Então, essa produção de célula, chamada de eritropoese, ela é regulada por um fator que é chamado de hipóxia, né? A concentração baixa de oxigênio no tecido. Essa hipóxia, quando o indivíduo tem pouco oxigênio no sangue, induz a produção de eritropoietina, que é o hormônio que vai estimular o proeritroblasto. As mitoses ocasionadas pela eritropoese, né, são várias mitoses, onde o proeritroblasto se divide em 2, depois o eritroblasto transforma em 2 eritroblastos basofílicos, depois ocorre outra mitose para produzir o prólipo cromático.
outra mitose para produzir o ortocromático. Então, essas mitoses, elas necessitam de vitamina B9 e B12 para que elas aconteçam. E a síntese de hemoglobina necessita de ferro para que aconteça. Tá? Se ocorrer defeito em algum desses componentes, vou ter a produção de hemácias alteradas. Por exemplo, se o indivíduo tem pouca eritropoietina, que é o que acontece em casos de anemia de doença renal crônica, o indivíduo que tem um rim doente, como o rim ele é o principal produtor de eritropoietina, se ele tem pouca eritropoietina, ele vai produzir pouca hemácia. Então, o indivíduo ele vai ter uma anemia porque ele tem pouca hemácia na circulação. Essa hemácia, ela tem uma cor e um tamanho normal. Por isso que ela é chamada de normocítica normocrônica. Agora, o indivíduo que tem carência de vitamina B9 e B12, ela vai ter redução nos níveis de mitose, gerando uma hemácia gigante com coloração normal, chamada de hemácia macrocítica normocrônica. Agora, o indivíduo que tem carência de ferro, como o ferro ele é um íon importantíssimo para a síntese de hemoglobina, a carência do ferro induz a formação de pouca hemoglobina, e é essa hemoglobina que faz a plenitude da hemácia. A hemácia ela fica cheia quando tem hemoglobina, ela fica murcha quando tem pouca hemoglobina. E é a hemoglobina também que dá a cor da hemácia. Então, se o indivíduo ele tem carência de ferro, ele vai ter uma hemácia murcha e pálida porque tem pouca hemoglobina. E essa hemácia é chamada de hemácia microcítica hipocrômica. Microcítica porque o tamanho é pequeno. Hipocrômica porque ela é pálida. Então, a eritropoese, ela é regulada pelo hormônio chamado de eritropoietina. É esse hormônio que regula a atividade, né, a síntese de novas hemácias. Ela vai agir em células imaturas como BFUE, que é chamado de unidade formadora de explosão eritróide, é o que significa essa sigla. Ela vai agir também no proeritroblasto e no eritroblasto basofílico, ou basófilo. A meia-vida da eritropoietina é entre 6 e 9 horas. Quer dizer que, quando o corpo produz eritropoietina, 6 a 9 horas depois, metade dela vai ser destruída, chamada de meia-vida. 90% da eritropoietina do corpo é sintetizada pelos rins e 10% pelo fígado. E como é que o corpo ele regula a concentração de eritropoietina? Quando é que ele produz mais ou menos? Isso vai depender da concentração de oxigênio, consequentemente da hipóxia. Se o organismo tem pouco oxigênio no sangue, essa hipóxia ele é percebida pelas células dos rins, células que reconhecem a pressão de oxigênio, e elas vão induzir a produção de eritropoietina. Então, pouco oxigênio estimula a eritropoietina, e a eritropoietina aumenta a produção de hemácia. Essas hemácias, elas demoram 7 dias para serem produzidas. Então, o processo de eritropoiese demora 7 dias. Isso a gente consegue entender, principalmente os meninos aí, que assistem futebol. Por exemplo, quando o jogador do Brasil vai jogar na Bolívia, em La Paz, como lá é uma região montanhosa, de mais ou menos 3.500 metros de altitude, o ar lá é rarefeito. Isso quer dizer o quê? Tem pouco oxigênio no ar que eles respiram. Então, se um cara foi para a Bolívia hoje, né, lá ele vai ter dificuldade de respirar porque tem pouco oxigênio. Esse pouco oxigênio inalado pelo corpo, ele gera uma hipóxia, uma redução dos níveis de oxigênio. Essa hipóxia ela é percebida pelos rins, aumentam a eritropoese. Só que o indivíduo ele vai se adaptar a essa nova condição, geralmente 7 dias depois, que é o tempo necessário para que o corpo produza mais hemácia e consiga, assim, respirar o ar rarefeito da Bolívia. Então, esse processo de adaptação a um ambiente
em que tem pouco oxigênio é chamado de poliglobulia das altitudes. Acontece quando o indivíduo ele está acostumado a um ambiente rico em oxigênio e ele migra para um local pobre em oxigênio. Então, o organismo dele demora uma semana para se adaptar por conta dessa produção aumentada de hemácias para compensar a rarefação do oxigênio. Essa hemácia produzida, ela tem uma vida de 120 dias, mais ou menos. A função dela é transportar oxigênio e gás carbônico, dependendo do tipo de sangue, se arterial ou venoso. Os homens tendem a ter um pouco mais de hemácia do que as mulheres, que a gente já explicou isso várias vezes, porque o homem não menstrua, porque o homem tem muita testosterona, que estimula a eritropoese, e a mulher tem menos hemácia que o homem, porque ela menstrua e porque tem pouca testosterona e muito hormônio sexual feminino. Então, o homem, a quantidade média de hemácias é de 5 milhões a 5 milhões e meio de hemácias a cada milímetro cúbico, a cada microlitro. E a mulher tem de 4 milhões e meio a 5 milhões de hemácias a cada microlitro de sangue. A granulopoese, que é a produção de células de defesa, ela vai ser regulada por fatores inflamatórios, interleucinas inflamatórias, que é dirigida para combater o agente causador da inflamação. Então, por exemplo, percebam aí que essa linhagem azul de células, elas são estimuladas principalmente pela ação da interleucina 7. Então, infecções virais, a presença do vírus no tecido, faz com que as células de defesa daquele tecido inflamado produzam interleucina 7. E essa interleucina 7, ela atua na medula óssea, induzindo a produção de linfócitos, para combater esse vírus que está causando essa inflamação. Bactérias que inflamam o tecido, elas induzem a produção de interleucina 4, interleucina 3, interleucina 6, interleucina 1 também, e essas interleucinas estimulam a medula óssea a produzir neutrófilos para combater essa bactéria. Presença de parasitas também gera um processo inflamatório, e as células de defesa produzem interleucina 5 para que a medula óssea estimule a produção de eosinófilos. A produção de hemácia, aí no canto inferior esquerdo, ela é estimulada pela eritropoietina, essa sigla EPO. Tá? Bem no canto inferior esquerdo, nós temos a produção de hemácias. Então, dependendo da regulação dessas células, a medula óssea pode produzir hemácias, plaquetas, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos ou linfócitos. Depende de como essa medula óssea e essas células vão ser estimuladas. A produção de plaquetas é chamada de megacariopoese ou trombopoese. As plaquetas são fragmentos celulares originados no citoplasma de células chamadas de megacariócitos. A função principal da plaqueta é a hemostasia, né? A coagulação do sangue. A trombopoese, a produção de plaquetas, ela é estimulada pelo hormônio chamado de trombopoietina. Quanto mais trombopoietina, maior vai ser o estímulo para produzir plaquetas. Essa trombopoietina, ela vai estimular o crescimento e a maturação dos megacariócitos, que são as células que dão origem às plaquetas. E essa trombopoietina, ela é sintetizada principalmente no fígado. Aí nós temos o processo da megacariopoese, que também aqui do lado no canto inferior esquerdo, logo após a eritropoietina, tem a trombopoietina, que é a sigla TPO. Ela vai estimular a formação de plaquetas. Aqui nós temos uma figura que mostra o processo de produção de plaquetas. O megacariócito é essa célula gigante encontrada no interior da medula óssea, que ela vai formar projeções do seu citoplasma, e essas projeções começam a sofrer estrangulamento e, consequentemente, formação de plaquetas. Tá? Esse é o processo.
E a gente aqui, tá? Vamos agora às dúvidas. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida a respeito do assunto? Alguém? Alguém está me ouvindo? Alô? Oi, professor. Não tenho, não. Ninguém tem dúvida? Não, professor. Todo mundo está tranquilo? Deu para entender o assunto? Tranquilo, tá não, né? Eu vou rever um pouquinho aí, depois eu posso entrar em contato com o senhor. Ok. Dê uma olhada nos materiais do AVA também, tem várias videoaulas interessantes sobre o assunto também. Tá bom. E professor, você pode me tirar uma dúvida? Lá no AVA, eu já fiz até a unidade 2. É até a unidade 2 que tá disponível, não é isso? Sim. Ou a unidade 3 já está disponível, você sabe me informar? Eu acho que não, porque tem uma data lá para a abertura da unidade 3. A unidade 2 é até a primeira prova. Sim, tá certo. A unidade 3, se eu não estou mentindo, ela abre no dia 16 desse mês. Ah, tá. Obrigada. Tá? Então, eu creio que não esteja aberto. Mas se estiver aberto, vocês começarem a responder a atividade, não tem problema. Só que assim, a unidade 3, o assunto da unidade 3 é sistema imunológico, que é um assunto que eu ainda não dei. Já falei de células de defesa aqui, mas não falei como que elas agem no organismo, tá? Que é o assunto da terceira unidade. Tá bom? Tá bom. Por enquanto, o senhor vai ficar só naquele trabalho mesmo, né? Eu vou fazer outra atividade essa semana. Tá, tudo bem. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Não, professor, o senhor já... Oi, professor, bom dia. O senhor já disponibilizou as outras aulas? Eu coloquei no grupo. Naquele grupo lá da disciplina, eu botei todas as aulas. Essa também está sendo gravada, né? Está gravada. Tá certo, então. Obrigada. Vou até concluir aqui a gravação. Tá, obrigada.